Cumprimentos a todos, com a licença de entrar nos lares de cada um. E hoje o tema escolhido, dada a importância, até para esclarecimento de todos, é exatamente a corrupção em relação à desigualdade social. Se existe alguma diferença, um peso, uma medida, uma graduação do que tange aos malefícios que fazem a comunidade. Rapidamente, vamos começar pela corrupção. A corrupção é um caso de polícia. Já começa aí a diferença com as desigualdades sociais. A corrupção, como sendo um caso de polícia, há que ser examinada à luz do Código Penal, que começa nos crimes contra a administração pública, o artigo 311-A, só seria fraude em certames de interesse público, ainda pertencente aos crimes contra a fé pública, e especificamente contra a administração pública, o título 9 dos crimes contra a administração pública, artigo 312, que é o peculato, passando por corrupção passiva, concussão, condescendência criminosa, corrupção ativa, favorecimento pessoal, violência e fraude de arrematação judicial, desobediência à decisão judicial, contratação de operação de crédito, problemas em licitações públicas, concorrências, ordenação de despesa, falsidade em perícia, falso crime, denunciação caluniosa. Nós vamos até o artigo 359. Nós temos então mais de 46 crimes capitulados no Código Penal a respeito de corrupção. São os crimes contra a administração pública. E temos ainda mais a legislação infraconstitucional, como por exemplo a de lavagem de dinheiro, estabelecida em outra legislação. E ainda outras legislações contra esses crimes que dão notícia à imprensa brasileira e à imprensa internacional, relacionada a várias operações no nosso país. Então, cremos que está pacífico que a corrupção, porque em vários artigos inseridos no Código Penal, o tratamento é dado àquelas pessoas que, ao cometerem esses delitos, serão responsabilizadas penalmente, ou com investigação, dependendo do caso, se é público, se é particular, a investigação policial, para depois o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e, posteriormente, a solução via judicial e posterior sentença judicial por um juiz. Agora, é a desigualdade social. Este é um campo diferente. Por que é diferente esse campo? Porque ele envolve uma consciência. Envolve a consciência minha, a sua, envolve a consciência de todos os cidadãos e cidadãs. Se tem realmente, se captaram o que está inserido na Constituição, porque a desigualdade social, essa está inserida na Constituição, não tem nada a ver com o Código Penal. Tem que ver com os nossos sentimentos como cidadão, cidadã, e respeitar a vida do outro, do seu semelhante, sem preconceitos, sem qualquer divergência quanto ao pensamento do outro. Tanto assim é que o artigo 3º, estou manuseando aqui a Constituição do nosso país, é o artigo 3º que diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Eu já, sobre exatamente o artigo 3º, nós também falamos longamente sobre isso nas nossas aulas, no nosso partido, o PDT. Então lá o número 1 é o construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por que isso? Por que está no texto constitucional
a fixação como objetivo fundamental e inafastável da desigualdade social, o combate à desigualdade social. Porque há pessoas que, como eu e você, não nascemos seguramente num nível de pobreza. Nós não nascemos à margem do bem-estar social, da riqueza social. Por certo, nós não entramos nessa categoria. Mas são milhões de brasileiros e brasileiras que estão nessa condição de desigualdade social. Eu vou falar, por exemplo, a mulher, ela é desigual. Ela é tratada desigualmente em relação ao homem, não é verdade? Ela ganha menos do que o homem, ela é mais atacada do que o homem, é mais desmoralizada, é mais agredida do que em relação ao homem, não é mesmo? Mas tem toda uma parafernália, uma construção de leis e de regras, de condutas, e que não vem sendo observada. Então, essas maiorias minorizadas, e por que eu digo que a mulher é uma maioria minorizada? Temos que protegê-las pela Constituição, para saber defender os seus interesses, a sua fraqueza pela condição de mulher. Essa é a mentalidade machista. Isso que eu disse agora é machismo. Porque a mulher, se ela é igual, tem que ser tratada igual a mim, ela é tão ou mais forte do que eu. Até porque ela tem a condição de gerar seres humanos. Uma mulher me gerou. Então a minha mãe é mais forte que eu. A sua mãe é mais forte que você. Então ela tem que ser protegida. E tem que ser protegida pela Constituição, que está aqui. O negro é outra maioria. O último censo de 2010 chegou a uma conclusão que todos nós sabemos. A população parda, eu tenho um filho pardo, é maioria. É imensa maioria do nosso país, porque cruza com o europeu com o negro, o português com o negro, com o índio, o mameluco, com o caboclo, tanto o ribeirinho como o caboclo aqui do sul. Também é outra maioria minorizada. Além de algumas populações sociais que, por sua livre escolha, também sofrem represálias de preconceitos e até racismo. E temos que proteger essas pessoas. Elas são maiorias e precisam ser respeitadas. E por que isso aqui? Para concluir. Porque da desigualdade é que se mantém os privilégios. Quanto menos nós falarmos em defender os interesses das maiorias minorizadas, quanto mais nós ficarmos calados quanto à desigualdade social que existe no nosso país, mais nós estaremos enchendo as burras de dinheiro aqueles que são cada vez mais ricos por seus privilégios, porque nasceram em berço de ouro, porque usufruem as melhores posições nas empresas, nos cargos, nos mandatos, no meio social, desfrutam daquilo que se chama a riqueza social, do PIB, um tal de PIB, Produto Interno Bruto, tudo aquilo que se soma, que se arrecada, dá uma produção nacional. Você e eu estamos fazendo parte disso. O que nós sabemos é que nós pagamos imposto. Nós pagamos imposto sobre o que o nosso trabalho é remunerado, mas sobre isso tem uma carga de imposto em cima. Muito bem. Mas aquele que não presta atenção sobre o que está na Constituição, porque às vezes perde a sua consciência ou porque não quer ter consciência para defender o seu irmão, o seu semelhante, que não nasceu nas mesmas condições do que nós, aquele que não está claro na sua cabeça, que não tem esse nível de consciência, além de não pagar imposto, esse ainda continua a enriquecer cada vez mais. É ele, o cada vez mais rico, que continua patrocinando essa desigualdade social brutal que existe entre aquele que tem tudo e aquele que não tem nada. Como nós somos conscientes, você que está me ouvindo, e eu que estou falando, nós estamos conscientes de que temos que continuar a trabalhar com essa visão de consciência social, nós temos que
proporcionar com o nosso discurso, com a nossa atuação efetiva na comunidade, independente de mandato ou não, é com a nossa consciência social, com as nossas posições políticas, é que nós vamos proporcionar ao que o nosso irmão que nada tem, passe a ter acesso àquilo que nós temos hoje. Educação, saúde, um teto para morar e a participação nos frutos da riqueza nacional. Muito obrigado.